Ora bem, o tema de hoje é a revolução em Portugal. Não é, não vou falar de nenhuma revolução em concreto, vou falar de várias, mas a ideia é como é que se chega até à situação que temos hoje, em que o país está transformado numa cloaca que não se encontra e que está pendurada, enfim, em máquinas de manutenção da vida, como nos hospitais, porque se não fosse o que é de fora, nós já não existíamos como país independente. Como é que se chega aqui? Como é que se destrói um país como o nosso, com séculos e séculos, quase 9, de existência? E para não começarmos muito antes, eu diria que as grandes etapas têm a ver com alguns momentos históricos relativamente recentes. Eu vou apenas referir-me à história moderna e contemporânea. Em primeiro lugar, necessariamente, o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, que teve algumas virtudes, não é? Tem grande responsabilidade no pontapé de saída desta situação, que é, em primeiro lugar, a destruição da aristocracia tradicional, com a morte e a perseguição de várias casas fundamentais, como a Casa Ducal de Aveiro, que era a segunda casa mais importante do reino, do Marquês de Gouveia, sobretudo a carnificina, assassinato feita contra a família dos Távoras, com quem, curiosamente, casou o filho mais velho, não é? Depois de proibir o apelido que substituiu o apelido Távora foi o apelido Lorena, que os marqueses de Pombal passaram a usar, Carvalho, Down e Lorena. Lorena é Távora, ironia. Portanto, esta destruição da aristocracia tradicional é a machadada fundamental que abre o caminho da assunção pela burguesia, quer da política, quer da economia. Primeiro. Segundo aspecto, a perseguição aos jesuítas. É preciso ver que a Companhia de Jesus não era, como hoje, uma associação de malfeitores, com algumas exceções, da qual faz parte o Papa Francisco, não é verdade? Não é exceção, é malfeitor. Era uma obra estruturante, uma instituição estruturante do Império como aparelho ideológico, na lógica do Alto C, e que, obviamente, a destruição, a sua supressão, embora depois fosse reintroduzida mais tarde por outras entidades, acarretasse o princípio do declínio do Império. Bom, estas duas atitudes, a meu ver, é o pontapé de saída tem a ver com o iluminismo, tem a ver com a natureza ideológica do Sr. Marquês de Pombal, enfim, e com tudo mais. Que ano passado alguns dos meus netos, portanto eu não estou fora desta situação. Em segundo lugar, a Revolução de 1820, que foi uma revolução burguesa inevitável. Depois da Revolução Francesa não havia alternativa, tudo evoluiu no sentido da Revolução Burguesa, portanto, e da Revolução Americana, antes da outra. Enfim, era um pouco inevitável, era uma onda irreprimível de adjornamento da qual não se conseguia fugir, mas sobretudo por causa da guerra civil que sucedeu. Não é? Temos a Revolução, muito bonito, depois a seguir a Constituição de 1822. Ai que bom, lá veio o Dom João VI do Brasil, chateado como um peru, que nunca deixou de andar vestido de baiano, até que o envenenaram com maçãs com cianeto, e depois a seguir temos a guerra civil entre os irmãos, entre o Dom Pedro, ex-primeiro do Brasil, ex-quarto de Portugal, já então só era Duque de Bragança, e do Sr. Dom Miguel I, o rei legitimista, o chefe da falange que continuava a defender a tradição, de uma forma um pouco romântica, mas enfim é o que é, e a seguir temos a aliança que o Sr. Dom Pedro faz
com tudo o que é o internacionalismo da altura, não é verdade? Para destruir a tradição. Portanto, invadindo Portugal, tomando conta dos Açores, que nunca aderiu à contra-revolução, mas depois entrando pelo Algarve até ao Cerco do Porto. Enfim, não vou agora repetir a história. Bom, esta vitória do senhor Dom Pedro, catastrófica, a meu ver, o que é que faz? Abre a porta àquilo que é a pior machadada no sentido da Revolução, que é o governo, enfim, há alguns momentos do governo liberal, designadamente na extinção das ordens religiosas, o latrocínio de roubar essas ordens religiosas do seu património agrícola e imobiliário e o distribuir vendendo em asta pública à nova burguesia, que passou a fazer palácios dos antigos conventos e a administrar freguesias inteiras que eram das ordens religiosas, e é assim que se cria uma nova burguesia terratenente espalhada pelo país todo. E, pior do que isso tudo, a extinção das ordens religiosas todas, pelo célebre Matafraso, aqui António da Guiar, que era um pulha, não é verdade? E que perseguiu as ordens até ao fim, mas não foi só ele, não é? Até no reinado do senhor Dom Manuel II, último rei de Portugal, às portas da República, já havia decretos por assinar, ou assinados, não sei, que eu não cheguei a ver, mas constam que estavam já assinados de extinção e expulsão dos jesuítas outra vez e coisas que género. Bom, e portanto, foi assim que se desertificou religiosamente o Alentejo, o Algarve, a Beira Interior, e abriu-se caminho ao laicismo daquelas zonas, que depois foi pasto fácil dos comunistas, como se sabe. Bom, segunda questão fundamental deste pós-1833, daquela maldita Convenção de Evramonte, foi a extinção dos morgadios. É claro, em Portugal faz sempre tudo step by step. Primeiro, não, os morgadios irrelevantes, os morgadios insignificantes, quase sem rendimento. Aquilo é uma coisa, uma porcaria, não serve para nada. É uma chatice, é um peso, é um ónus. Vamos acabar com tudo de acordo. Agora vamos aos grandes, tudo de acordo. Sobrou a Casa de Bragança. Foi o único morgadio que não foi destruído no tempo da monarquia. Foi destruído pela República em 1910 e pelo Dr. Oliveira Salazar, é preciso que se diga, com a criação da fundação da Casa de Bragança. É claro que a pergunta que se põe é, se tivesse ficado nos Braganças, tinha ficado intacto? Duvido. Duvido, porque a cabecinha do Dom Manuel para administrar fosse o que fosse, não era grande coisa, e fico por aí. Portanto, talvez não tenha sido... Quer dizer, estava preso por ter cão e preso por não ter. Mas o que é facto é que quem deu cabo daquilo foi a República Democrática e a República Corporativa. Não é? Bom, portanto, segunda machadada. Terceira machadada, a Primeira República. A Primeira República, atenção, não é propriamente o papão, eu devo dizer, eu sou monárquico, tradicionalista, miguelista, portanto, obviamente, não estou aqui a defender a República, era o que faltava, mas os republicanos eram burgueses. Eram burgueses, eram académicos, todos formados em Coimbra. Era gente que defendeu o ultramar contra os canhões, contra os bretões, marchar. A República foi feita para defender o ultramar, as colónias. Por isso é que entramos na guerra, ao lado dos aliados, em 1914-18, na guerra de 14-18. Portanto, era uma gente burguesa, tradicionalista em certa medida, não é? Conservadora, enfim. O que é que deu a sua... Foi no outro aspecto, não foi no património propriamente, foi no laicismo.
o laicismo obrigatório, a separação da Igreja do Estado, o divórcio, o laicismo educativo, essa semente é que nunca mais desapareceu. Nunca mais desapareceu. E é outro passinho no sentido da revolução. Pelo meio, veio depois o Estado Novo, e o Estado Novo não é tão bom como muita gente o pinta. Primeiro, manteve a República. Em segundo lugar, tinha qualquer coisa de socialista, não vou agora entrar por aí, que senão matam. E em terceiro lugar, foi durante o Estado Novo que começa uma revolução silenciosa. No fim da década de 60, eu já era gente nessa altura, estava a entrar na universidade. Em 68, ao célebre maio de 68, é na altura em que Salazar cai da cadeira, mais ou menos, e morre. 69, temos a revolução, temos o reflexo do maio de 68 em Portugal, a crise académica de 1969, que eu me lembro perfeitamente, estava na universidade, e esta situação deu a introdução de uma fatídica política que havia de continuar depois, que foi a democratização do ensino. A democratização do ensino é lógica e é compreensível. É preciso abrir as portas a toda a gente. Os pobrezinhos têm direito ao ensino. Os mais desfavorecidos têm direito ao ensino. É preciso criar condições de igualdade. Pois é, mas já havia antes. O doutor Salazar é filho de um feitor pobre. O doutor Marcelo Caetano é filho de uma senhora que vendia galinhas. Chegaram ao primeiro-ministro. A maior parte da classe política do Salazar eram pessoas oriundas do povo. Vêm agora com tretas. Vêm-me agora com tretas. Já existia no Estado Novo. Então o que é que se queria? Então no fundo, qual é a novidade? Para que é que se quer a democratização do ensino? A democratização do ensino, basicamente, é o rebaixamento da qualidade do ensino. Esta é que é a guerra. Isto é exigente demais. A instrução primária antiga, do meu tempo, há muita gente viva do meu tempo, era muito mais exigente que o liceu de hoje. Sabíamos mais história, mais geografia, mais gramática, mais muita coisa do que muita gente que acaba o liceu hoje. E, portanto, era preciso facilitar. Coitadinhos dos burros têm direito a ser ensinados. Isto é a coisa mais estúpida do mundo. A égalité, feita à força, é sempre mediocridade. Sempre, 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 sempre. Mas é curioso, a população de hoje não é a favor da égalité em todo o lugar. É só a favor de alguma égalité. Por exemplo, no futebol, acham que o Ronaldo quer ser igual aos outros. Acham que o Messi quer ser igual aos outros. Acham que querem ganhar o mesmo. Trabalho igual, salário igual, menos no futebol. Porquê? Porque aí quem tem unhas toca viola, os melhores são mais bem pagos. É normal, não é? E toda a gente concorda. Todos. Os do Porto, os do Benfica, os do Sporting, os da Académica, os do Belém, todos de acordo. Aí a escumalha acha bem que não haja égalité, que haja qualidade. E a qualidade seja remunerada diferentemente. Era isto que havia na universidade. E ainda há. Porquê é que em medicina só se entra com 19 valores? Porque há uma coisa chamada Ordem dos Médicos que não deixa abandalhar o curso. Mas nos outros onde não há, abandalha. Estou a perceber. Abandalha-se. A democratização do ensino foi o rebaixamento da qualidade do ensino, a deterioração do ensino. O não é possível chumbar. Perguntem às professoras e aos professores do liceu e dos ensinos secundários e primários, não sei o quê, se podem chumbar. A dificuldade de chumbar, a dificuldade burocrática de chumbar, seja quem for, impede qualquer pessoa normal que não se queira suicidar de reprovar seja quem for. Estão a perceber? Passa tudo. Égalité. Égalité de caca. Égalité do lixo.
É isto que é a democratização. Isto começou no tempo do Dr. Oliveira... Não, já não foi nele. No tempo do Dr. Marcelo Caetano, com a porcaria da democratização do ensino, mal feita, como foi, obviamente. Uma coisa é todos terem direito a chegar ao topo. Sim, senhor. Todos terem a igualdade de oportunidades. Sim, senhor. Todos, mas tem igualdade de oportunidades como o Ronaldo. Começa a jogar com bolinhas de trapo e chega ao topo. Por mérito. Mérito! Bem, portanto, a democratização do ensino foi a subversão do ensino. Ao mesmo tempo, com o célebre Concílio Vaticano II, não é verdade, começa a destruição da Igreja Católica, outra instituição fundamental, estruturante de um país como o nosso, não é verdade? Estruturante do Ocidente, mas estruturante de um país como o nosso. Começa a invasão da Igreja Católica por comunistas. Começa a invasão por padres operários. Começa a invasão da Igreja Católica por homossexuais, que depois criaram determinado tipo de seminários, não puxem pela língua, até sei onde é que são e em que países é que são, que só deixavam entrar meninos homossexuais. E desta homossexualidade é que vem a pedofilia na Igreja. Porque há aqui um discurso mal contado, que é pedofilia da Igreja é os padres andarem a meter-se com menores. Não. Com menores do sexo masculino. Vem da homossexualidade. Não gostam de ouvir? Metam uma rolha, é-me indiferente, é o que eu acho e é assim que é. Bom, quem não quiser não vê. Desliga a coisa e vai-se embora. É claro, a destruição do Império Colonial era também 25 de Abril, o glorioso 25 de Abril, não é? O glorioso 25 de Abril, com a descolonização exemplar, como dizia o Dr. Mário Soares, que eu conheci pessoalmente, não gostava nada de mim e eu também não gostava nada dele e fartei-me de fazer viagens com ele, até que às tantas nos aturámos um ao outro. O professor Cavaco Silva mandava-me com ele, como sabia que ele não gostava de mim, eu não gostava dele, mandava-me com ele nas viagens oficiais, coitado do homem, tinha que me aturar à força. Ora bem, a destruição do Império Colonial era inevitável, é uma questão de história, não é? Desde que a ONU diz que os povos têm direito à sua autodeterminação, era um facto consumado. O que não era um facto consumado era entregar aquilo aos comunistas. Isso é que não era facto consumado. Foi o que a gente fez. Portugal entregou as colónias aos comunistas. Isto não tem volta a dar. Mas descolonizou territórios que não deviam ter sido descolonizados. Vamos lá ver. Os povos e as nações, é o que diz na Carta das Nações Unidas, têm direito à autodeterminação. O que é que isto quer dizer? Têm direito a decidir sobre o seu futuro. Os povos e as nações. Muito bem. Portanto, quando nós ocupámos o Brasil, já havia povos. Sim, senhor. Angola, já havia povos. Moçambique, já havia povos. Mas espera lá. E a Madeira? Madeira, não. E os Açores? Nos Açores não havia ninguém. E em Cabo Verde? Não havia ninguém. E em São Tomé? Não havia ninguém. Então, se não havia ninguém, por que é que têm direito à autodeterminação? Que povo é o povo madeirense? Que povo é o povo açoriano? Que povo é o povo cabo-verdiano? É só porque a pele é mais escura? Então é racismo. Quer dizer, quando o nível da cor da pele ultrapassa um determinado parâmetro, já é colónia. Quando não ultrapassa, não é. Não estou a perceber. Qual é o critério? Não há critério. O critério é preciso entregar Cabo Verde aos comunistas. É preciso entregar São Tomé aos comunistas. Foi assim que foi feito. Portanto, como é que a Revolução entrou aí? Entrou pelo glorioso 25 de Abril e pela descolonização exemplar. Bom, e depois? E depois começou aquilo que vai ser alvo de outra publicação, para esta não passar muito dos 20 minutos, que é as políticas progressivas introduzidas pelo centro e pela esquerda
É preciso ver que em Portugal não há direito, a não ser agora, mesmo assim não é grande coisa, mas não há direito, a não ser agora, eh, para destruir a família, para destruir a escola, para tomar conta dos média, para acabar de destruir a igreja, para destruir as forças armadas e para deixar invadir o país pelos refugiados e imigrantes, na lógica daquilo que é a política das Nações Unidas e do Fórum Económico Mundial e das trilaterais e dessa escumalha toda, capitaneada pelo capital financeiro apátrida, multinacional, que quer o fim das pátrias e a globalização, que seria o epílogo da revolução. Pode ser que se lixem. Eu farei tudo o que puder para que se lixem. Mas isso é para outro programa. Muito obrigado.